Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos explorar um personagem bíblico que, geralmente fica meio de lado, né? Hatat. A nossa fonte para essa exploração é um artigo bem detalhado do site teológico.club, que se dedica a estudos bíblicos. Para a gente situar o Hatat, ele era filho de Otoniel, ninguém menos que o primeiro juiz de Israel, né? Exato. E a mãe era Cassa, filha do famoso Caleb. Ele pertencia à tribo de Judá, uma linhagem super importante. Então, a ideia aqui é a gente investigar o que essa análise específica do site nos conta sobre o Hatat e o lugarzinho dele, mesmo que discreto, na história bíblica. Bom, vamos lá, vamos tentar desemaranhar isso. O material que a gente tem aqui descreve Hatat como filho de Otoniel e Axa, neto de Kenaz, que era o irmão mais novo de Caleb, e membro da tribo de Judá, como a gente já falou. Mas um ponto que o artigo logo destaca é que ele seria um homem comum. Sim, e essa definição de homem comum, né, que vem dessa análise que a gente está usando, já é um ponto de partida. Curioso. A menção dele na Bíblia é, única mesmo. Só ali em Crônicas 4.13. E ser chamado de comum, principalmente vindo de uma família com heróis, líderes, o pai Otoniel, o avô Caleb, parece que o artigo usa isso para criar um certo contraste, sabe? A falta de informação sobre ele, comparada com a fama da família, acaba virando um ponto central na abordagem dessa fonte. Por que destacar que ele era comum? Talvez a análise queira sugerir algo sobre o propósito daquele registro genealógico ali. Essa conexão com figuras tão fortes, né, realmente chama atenção. E já que você mencionou o pai, vamos falar um pouco de Otoniel, como o estudo o apresenta. A forma como o artigo descreve ele é quase como uma figura paterna ideal, assim. Pois é. O texto mostra ele como um líder, completo, né? Forte militarmente, conquistou Kiriat Sefer para casar com a Axa, libertou Israel do rei lá da Mesopotâmia, o Cusã Rishatai, mas também um líder espiritual. Trouxe o povo de volta para Deus, né? E isso resultou em 40 anos de paz. E a origem dele? Tribo de Judá, nome Leão de Deus. É uma figura e tanto, né? E essa é a imagem paterna que paira sobre o Hassat, pelo menos segundo essa leitura do artigo. Sem dúvida. E o papel do Otoniel, como a análise do teológico.club ressalta, é crucial naquele momento. Era um tempo de incerteza depois de Josué, né? Otoniel, nessa visão do artigo, não só deu segurança militar, mas também estabilidade espiritual, política. Entendo. Os 40 anos de paz são apresentados como prova direta da liderança fiel dele. E esse legado, né, segundo a fonte, marcou o início do período dos juízes, ajudou a firmar Israel na terra. Pensando no Hatat, ele deve ter crescido ou vivido sob essa sombra e, a gente supõe, né, sob a influência dessa liderança forte e desse tempo de paz que o pai garantiu. E a mãe, a Axa. O artigo também fala dela, claro. Embora ela apareça pouco na Bíblia. Josué 15, Juízes 1, Crônicas 4. Filha de Caleb, esposa do Leão de Deus, mãe do Hatat e de outro filho, o Meonotai. A análise lembra aquela história conhecida do dote dela. Ah, sim. O Caleb deu para ela terras secas, né? Mas o texto bíblico, e o artigo frisa isso bem, mostra que ela não aceitou quieta. Ela foi atrás, convenceu o pai a dar também fontes de água. Garantiu terras melhores. O artigo pinta ela como uma mulher assim de visão prática. Isso. E essa atitude da Axa é um ponto que a análise do Teológico Clube explora bastante, viu? O artigo interpreta isso não só como buscar melhores condições, mas como um ato de inteligência mesmo, pragmatismo para garantir o futuro da família. Ela conseguiu recursos essenciais, o que mostra uma iniciativa notável para a época. A análise sugere que essa perspicácia da mãe pode ter sido importante no ambiente familiar do Hatat. Embora o artigo não ligue diretamente isso ao Hatat, ele coloca essa característica da Axa como um pilar da família. Faz sentido essa leitura. E o irmão do Hatat, Meonotai? A ordem de nascimento deles a gente não sabe, né? O artigo levanta uma possibilidade interessante sobre ele, mas com cuidado. Baseado no histórico guerreiro da família Caleb,
Otonel, né? O artigo sugere, assim como uma possibilidade, que Meonotai e Hatat talvez tenham participado de batalhas, mas não tem registro disso. É uma especulação, então. Exato, uma especulação. O que se sabe, e o artigo menciona, é que Meonotai teve um filho, Ofra. E o nome Meonotai, segundo a fonte, quer dizer minhas habitações. Ah, interessante o significado do nome. É fundamental como a própria análise do Teológico.clube faz questão de dizer que essa ideia das batalhas é pura especulação, né? Uma dedução pelo contexto da família, não um fato bíblico sobre eles. Sobre o nome Meonotai, o artigo só registra o significado mesmo. Não explora muito se teria alguma ligação simbólica com as terras que a Axa conseguiu, por exemplo. É mais um dado etimológico ali. Entendido. Então, com essa família tão marcante, né, que a nossa fonte desenha Otoniel, o leão, Axa, a estrategista, o que a análise diz sobre o Hatat em si fica ainda mais intrigante por causa dessa aparente simplicidade dele. Pois é. O artigo é bem honesto sobre a falta de detalhes. Não se sabe data de nascimento. Especula-se que ele viveu a paz sob Otoniel e talvez a opressão moabita depois. Mas sobre o papel social dele, liderança, vida espiritual, o silêncio nos registros é total. Mas o artigo arrisca um palpite, né? Sim, a análise do Teológico.clube sugere, supõe que os exemplos de fé forte na família Otoniel, Caleb e Kenaz provavelmente tiveram uma influência positiva sobre Hatat, que o incentivaram a temer a Deus. Mas é claramente uma dedução lógica, não um fato comprovado, e eles deixam isso claro. Certo. E essa honestidade da análise em separar o que é fato do que é inferência é importante. O artigo usa essa falta de informação sobre o Hatat para discutir um pouco como funcionam os registros bíblicos, sabe? Especialmente as genealogias. O foco muitas vezes está nas figuras principais, linhagens específicas, reis, sacerdotes, a linhagem messiânica, ou pessoas cujas vidas ilustram pontos teológicos-chave. Uhum. Nesse modelo, muita gente, mesmo de famílias importantes, acaba ficando meio nas entrelinhas da história registrada. A análise parece colocar o Hatat nessa categoria. Importante pela conexão familiar, mas não pelos feitos individuais registrados. É como o artigo parece ver essa falta de informação mais como algo típico dessas listas do que um grande mistério. E outro ponto que o artigo levanta é a ausência de filhos de Hatatê. Diferente do irmão Meonotai, que teve o Ofra, não tem registro de descendente para Hatatê. A análise até explora umas possibilidades para isso. Sim, talvez ele tenha morrido jovem, ou os filhos não sobreviveram, ou simplesmente os descendentes dele, se existiram, não eram relevantes para o propósito específico daquela genealogia lá em Crônicas. São perguntas que o artigo deixa no ar baseado em como esses registros eram feitos na época. Entendi. Exato. A análise usa essa ausência para mostrar como as genealogias bíblicas funcionam. Elas não são um censo completo, né? Omitir descendentes pode indicar o fim de um ramo da família ou que aquele ramo não era central para o argumento do cronista que, no caso de Crônicas, muitas vezes está ligado à linhagem de Davi e à tribo de Judá. Então, não ter filhos registrados para o Hatatete, segundo a visão do artigo, não é algo necessariamente estranho nesse tipo de documento. Agora, um detalhe que a análise traz e que faz a gente pensar é o significado do nome Hatatete. O artigo diz que a tradução mais provável é temeroso. É uma palavra que chama atenção, né? Numa família com um pai chamado Leão de Deus. Com certeza. E é aí, justamente nesse ponto, que a análise do Teológico Clube conecta a importância do Hatat, apesar da obscuridade dele e desse nome que pode parecer contrastante. O artigo argumenta que, para entender o significado do Hatat no contexto bíblico, a gente precisa olhar para o quadro geral. Ele pertencia à tribo de Judá. A tribo? Isso. A análise enfatiza que Judá não era uma tribo qualquer. Era a tribo real, a linhagem de Davi e, crucialmente, na tradição judaico-cristã, a tribo de onde viria o Messias. O artigo coloca o Hatat como um elo nessa corrente genealógica vital. Então, mesmo sendo comum, temeroso, com poucos detalhes sobre a vida, a existência dele e o registro, mesmo que mínimo, servem para conectar gerações dentro dessa linhagem essencial. O principal legado do Hatat, segundo essa interpretação, não está em atos heróicos, mas na simples presença dele como parte da tribo de Judá.
É isso que o artigo defende como a relevância maior dele. Então tá. Juntando todas essas peças que essa análise do Teológico Clube nos deu, como a gente pode resumir a figura do Hatat? Olha, com base nesse estudo, Hatat aparece como uma figura secundária, né? Definido mais pelas conexões de família do que por ações próprias que foram registradas. Filho do juiz Otoniel, neto do herói Caleb, irmão do Meonotai e filho da pragmática Axa, aquela história do dote que o artigo detalha bem como exemplo de iniciativa dela. Uhum. A identidade principal dele, no fim das contas, está em pertencer à tribo de Judá. E a falta de detalhes sobre a vida dele força a análise a usar especulações baseadas no contexto, mas sempre sinalizando que são especulações. Exatamente. E como uma reflexão final, pensando só no que essa análise nos trouxe, dá para a gente ponderar o seguinte. O artigo insiste em chamar Hatat de comum e reconhece que quase não há biografia dele na Bíblia. Mas, ao mesmo tempo, afirma que ele é importante por ser parte da linhagem de Judá. Pois é, o que essa abordagem do artigo pode sugerir para a gente? Talvez que o objetivo de registrar figuras como Hatat não seja tanto celebrar feitos individuais, mas sim destacar a continuidade, a resiliência da própria linhagem. Numa história maior, focada em heróis e eventos grandiosos, a presença do Hatat ali no registro, mesmo como comum ou temeroso, pode ser lida pela fonte como um lembrete da importância de cada pessoa para manter a identidade da tribo e a promessa ligada a Judá. Faz sentido. A existência registrada dele, conectando Otoniel e Axa, a geração seguinte, dentro da tribo certa, cumpre um papel genealógico essencial para a narrativa que o cronista queria construir, independente dos feitos pessoais dele terem sido notáveis ou não para quem compilou aquilo. E sobre o nome Hatat, temeroso. A análise não se aprofunda muito nisso, né? Mas deixa a gente pensando. Seria esse temor uma reverência a Deus? Uma cautela em tempos difíceis? Ou outra coisa? O artigo não responde, mas a pergunta fica no ar, ainda mais considerando o contraste com o leão de Deus e a importância que dão à linhagem dele. É um ponto para a gente refletir sobre como nomes e descrições podem ter vários significados possíveis dentro do contexto que a fonte apresenta. Uma perspectiva interessante para a gente continuar pensando, sim. Agradecemos a quem nos acompanhou nessa exploração sobre Hatat, filho de Otoniel, baseada na análise do Teológico.club. Até a próxima!